Fala galera, beleza? Eu sou o professor Tiago Cavalcante. Estamos aqui onde você sabe, no Núcleo Pré-Vestibular, o melhor cursinho da região do Cariri. Vocês sabem muito bem que na aula passada nós começamos a falar de uma temática importante chamada Revolução Industrial. Você lembra que naquela ocasião eu disse para você que este assunto era a cereja do bolo, aquele assunto chave, aquele assunto coringa, aquele assunto que cai em toda a edição do Enem. O aluno que vai para o Enem sem saber desse assunto é como um cara que vai para um ringue de MMA sem saber lutar. Provavelmente ele vai ser nocauteado. É um assunto que sempre está sendo cobrado e que nós precisamos conhecer os fundamentos básicos. Então, só relembrando rapidamente o que nós discutimos na aula passada. Nós discutimos que a Revolução Industrial ela vai surgir com o surgimento das máquinas e que isso surgiu primeiro num país chamado Inglaterra. Nós vimos que a Inglaterra reunia todas as condições para que a Revolução Industrial acontecesse lá. Já era um país de características liberais, era um país que tinha matéria-prima, era um país que tinha capital acumulado, era um país que tinha fontes de energia, era um país que tinha máquinas e lá existiram encercamentos onde as terras que foram apropriadas foram utilizadas para a produção dessa matéria-prima para que alimentasse essa indústria que estava nascendo. Essa mentalidade capitalista que esses proprietários da gentry, a pequena nobreza rural possuía, vai acabar estimulando a produção de matérias-primas e o êxodo rural causado pelo cercamento vai fornecer mão de obra para a indústria que estava nascendo. Nós vimos isso na aula passada. Vimos também a comparação entre as fases da Revolução, o que é característica de primeira e o que é característica de segunda, né? O período da primeira, 1760, 1860, e o período da segunda, matéria-prima da primeira e da segunda, fonte de energia da primeira e da segunda, tudo isso foi visto na aula passada, né? 1760, 1860, primeira, 1860, 1945, segunda, matéria-prima ferro, primeira, aço, segunda, fonte de energia, carvão, primeira, petróleo e eletricidade, segunda, e as fases do capitalismo que estimulam cada uma dessas fases, né? Capitalismo liberal, primeira fase, capitalismo monopolista, segunda fase. Tudo isso foi discutido aqui na aula da primeira parte de Revolução Industrial. Também foi discutido os tipos de monopólio que vão surgir a partir aí dessa segunda fase ou dessa segunda Revolução Industrial. Falamos sobre os chamados trusts, as holdings e os cartéis. Os trusts é quando a empresa controla diversas outras, a gente viu isso. As holdings é quando esse controle é acionário. E o cartel é a associação entre empresas, a associação entre grupos. Vimos que algumas dessas práticas são consideradas ilegais porque atentam contra a economia popular, inclusive citamos aí a Operação Lava Jato como um elemento. Tudo isso foi visto na primeira parte da Revolução Industrial. E hoje? Hoje nós vamos nos dedicar ao quê? O que é que a gente vai estudar nessa segunda parte? O impacto dessa Revolução Industrial para a sociedade. Então, para a sociedade, para a sociedade, o que é que a Revolução Industrial vai trazer de impacto? Diverso. Desde impactos ambientais, a produção de lixo, né, a produção de dejetos, etc., até impactos mais na esfera do subjetivo. A forma de organização da nossa sociedade ela vai mudar muito a partir do momento que a Revolução Industrial se estabelece no planeta, tá? Então, observe aqui. Entre os impactos que a Revolução Industrial vai trazer para a nossa sociedade, nós temos um que é interessantíssimo, que é a questão do controle do tempo. A forma como a sociedade pensava e a forma como a sociedade organizava o seu tempo modifica-se depois da indústria.
É muito comum, você pode até já ter visto isso em algum momento da sua vida, é muito comum, certo? Que em sociedades menos industrializadas, menos urbanizadas, a forma como as pessoas se relacionam com o tempo é diferente, né? Às vezes o que marca a passagem do tempo é um evento importante para aquele povoado ou comunidade. Por exemplo, é muito comum no interior você ouvir as pessoas dizer assim: menino, isso é no tempo da festa da padroeira. Então, o que faz com que se lembre de tal coisa é a festa da padroeira, certo? A religião, o evento religioso, sendo um marco temporal para fazer uma aproximação com um determinado evento que a pessoa lá está querendo lembrar, tá? A partir da Revolução Industrial, dois fenômenos interessantes acontecem com o tempo. O primeiro fenômeno, a monetarização. O tempo passa a ser visto como algo monetário, certo? Ou seja, se o tempo tem valor monetário, tempo se transforma em algo que você deve ganhar e não pode perder, tá? É muito provável que você já tenha ouvido de alguém alguma dessas frases. Tempo é dinheiro, não perca tempo, não gaste tempo, ganhe tempo, porque vai haver uma associação entre tempo e dinheiro. Essa associação ela foi desenvolvida a partir do pensamento do Adam Smith, que defende a ideia da divisão do trabalho como forma de agilizar o trabalho. E depois ela foi sendo aperfeiçoada pelo processo de produção industrial. Quanto mais dividido é o trabalho, mais eficiente é o trabalho. Quanto mais rápido se trabalha, mais rápido se produz e mais se lucra. Então o tempo passou a ser um elemento fundamental. E isso foi ao máximo, ao topo, a partir do desenvolvimento de duas evoluções dentro do modelo capitalista, que os tios da geografia vão te explicar, que é o Taylorismo e o Fordismo. Essa questão de controlar o ritmo de produção e controlar o trabalhador vai se tornar uma mola mestra, um mecanismo fundamental. Inclusive, até hoje em dia, essa questão do tempo é fundamental, embora ela tenha mudado. Antigamente existia um rigor muito grande no controle do tempo do trabalhador dentro da fábrica. Hoje muitas empresas trabalham com a ideia de que você é livre para organizar o seu tempo e desloca a ênfase do processo para os resultados. Por exemplo, eu como professor, muito do meu trabalho não acontece apenas aqui na sala de aula de frente para vocês. Muito do meu trabalho acontece fora da sala de aula, em casa, levando uma grande quantidade de trabalho para casa, preparando material, produzindo aulas. E toda essa parte que eu trabalho fora do meu espaço de trabalho não é uma parte muitas vezes remunerada. É uma coisa que eu faço para me destacar enquanto profissional inserido dentro de uma área competitiva chamada mercado de educação. Então essa lógica, né, de transferir a ênfase para os resultados e não para a exploração do trabalhador dentro da fábrica é uma característica da atualidade, mas continua sugerindo que o controle do tempo do trabalhador é feito pelo sistema. Né? Mesmo eu não estando no meu ambiente de trabalho, eu tenho que me disciplinar e naquelas horas que eu estou fora do meu ambiente de trabalho, na minha casa, com meus amigos, com a minha família, eu tenho que dispor de momentos para trabalhar, para planejar, para produzir. Então o controle do meu tempo é feito pela essa instituição, não é, que me emprega, que me fornece o meu sustento. Beleza? Deu para entender esse negócio do controle do tempo? Então o controle do tempo é uma ferramenta fundamental. Outra coisa importante a partir da Revolução Industrial é a sensação de aceleração. Nós temos uma sensação que o tempo está passando mais rápido. Ou seja,
Nas sociedades não industriais, a sensação é que o tempo passa mais devagar. Nas sociedades industriais, a sensação é que o tempo passa rápido e que não dá tempo para nada. Você pode fazer essa comparação, essa experiência, um dia quando você for para uma cidade, para um povoado, para um lugarejo, daqueles bem atrasados, né? Aqueles que não tem muitas coisas para fazer, né? Onde as pessoas não têm muito com o que mexer. Aqueles lugarejos bem rurais, bem interioranos, às vezes não tem nem luz elétrica, não é? Quem é habitante da cidade, quem é cosmopolita, muitas vezes sentem uma forte sensação de desconforto por achar que está tudo parado e que não está acontecendo nada. Que o tempo está se arrastando. Já quando você está na sua cidade, envolvido nas atividades que você tem, muitas vezes a sensação que você tem é que não dá tempo para fazer nada porque tudo é muito rápido, tudo é muito acelerado. Então essa sensação de aceleração é uma sensação que advém, que é adquirida pela sociedade com a Revolução Industrial. Bacana? Fica tranquilo aí na cabeça? Então as duas características em relação ao tempo que a Revolução Industrial vai trazer. Primeiro, monetarização, tempo é dinheiro. Segundo, aceleração. Aparentemente, né, parece que o tempo está passando mais rápido. Obviamente não está. É só a sensação, tá? Você tem uma sensação de aceleração, beleza? Outra coisa importante em relação à Revolução Industrial é que a Revolução Industrial trouxe um maior controle dos indivíduos, não é? Nós acreditamos que somos indivíduos livres. Nós acreditamos que temos poder de escolha sobre as coisas. Porém, existem alguns pensadores, alguns estudiosos que dizem que nós não somos indivíduos livres e que na sociedade industrial não existe a possibilidade da liberdade plena. Existe uma série de mecanismos diretos e indiretos, sutis e autoritários de controle sobre você. Sobre o que você pensa, sobre o que você veste, sobre o que você fala, sobre o que você quer. Não é? Então, muitas vezes as suas decisões não são suas decisões, são decisões induzidas. E mais, você não pode muitas vezes expressar aquilo que você quer, aquilo que você sente, porque existe uma série de mecanismos que controlam você enquanto indivíduo. Tá? Então essa ideia de controle nasce da necessidade dentro dessa sociedade industrial de que o indivíduo inserido nela seja um indivíduo útil. Você não deve ser um indivíduo inútil. Você tem que ser útil a essa sociedade. E ser útil significa o quê? Obedecê-la, respeitá-la e, acima de tudo, gostar de trabalhar. Ser produtivo. Se você não gosta de trabalhar, se você não respeita as regras da sociedade, você se torna uma ameaça a essa sociedade. E por se tornar uma ameaça a essa sociedade, ela vai encontrar uma forma de lhe fiscalizar, de lhe vigiar e muitas vezes lhe punir. Não é à toa que, juntamente com a evolução da sociedade industrial, vai evoluindo os mecanismos de controle sobre o indivíduo, como, por exemplo, o sistema de identificação. Todo mundo, em algum momento da sua vida, é obrigado a retirar uma identidade. Aquilo dali é uma forma que o Estado tem de ter controle sobre você. Ele tem a sua digital, ele tem a sua caligrafia, ele tem o nome dos seus pais, ele tem a sua data de nascimento, tá certo? Tudo num único documento. Existem diversas formas de controle sobre o indivíduo para que o indivíduo esteja dentro da lógica do que a sociedade pede, do que a sociedade espera dele. Tá certo? Então essas são duas características claras de mudanças que a Revolução Industrial vai trazer. Controle do tempo e também controle dos corpos. Controle do tempo, sensação de aceleração e monetarização. Controle dos corpos, o indivíduo tem que ser útil àquela sociedade.
Diante de tantos mecanismos de controle, como é que esse indivíduo vai reagir? De diversas formas, tá bom? Entre essas reações, eu coloquei aqui 3 delas, que são as que aparecem muitas vezes em vestibular, tá? A primeira delas é o ludismo, conhecida tradicionalmente como movimento dos quebradores de máquina. O que é esse movimento? É um movimento onde muitos indivíduos insatisfeitos com as mudanças que a indústria está trazendo para a sociedade invadem fábricas e quebram máquinas. Existe uma grande divergência na eficiência ou não, na consciência ou não desses indivíduos por parte dos historiadores. Alguns defendem os ludistas como realmente grandes vanguardas do movimento operário, outros acham que era um movimento ineficiente, porque eles não entendiam que o problema não era a máquina, e sim o sistema. O fato é que os ludistas eles reagiram contra as mudanças que a Revolução Industrial estava trazendo naquela sociedade. Eles acreditavam que eliminando a máquina eles iriam recuperar os seus empregos, que eliminando a máquina eles iriam recuperar o seu estilo de vida, que a máquina estava fazendo deixar de existir. Tá? O nome ludismo vem do nome do líder do movimento, Ned Lud ou King Lud, daí o nome ludista ou ludita, e ficou conhecido pela alcunha de quebradores de máquina. Outro movimento sugestivo é o movimento cartista. Ambos movimentos, tanto o ludista quanto o cartista, são principalmente ingleses, mas alguns vão ter reverberação em outros países, como é o caso da França. E a grande ideia dos cartistas é pressionar o parlamento inglês a criar leis que vão beneficiar a classe trabalhadora, tá certo? A ideia era pressionar os políticos e não quebrar máquinas. Deu para entender a diferença? Ludista, quebradores de máquina. Cartistas, pressionar a classe política. O grande documento que os cartistas vão produzir é a chamada Carta do Povo. Nessa Carta do Povo existe uma série de reivindicações cartistas ao Estado, como, por exemplo, o voto universal masculino. Ou seja, todos os homens votar, indiferente de ser da classe abastada, da classe privilegiada ou não, tá certo? Outra pedida dos cartistas, o fim do trabalho infantil. Tá certo? Outra perdida dos cartistas, a redução da jornada de trabalho. Todas essas reivindicações estavam na Carta do Povo. Professor, os cartistas conseguiram alguma coisa? Na época que pediram, não. Mas posteriormente, muitas dessas reivindicações vão sendo de fato aceitas pelo Estado. Tá? E finalmente, para encerrarmos, as chamadas trade unions. O que são as trade unions? São as primeiras formas de sindicatos. Tiago, é aí que começa esse negócio de greve, revolução e tal? Não, esses sindicatos eram mutualistas. O que é que significa sindicatos mutualistas? Significa que a lógica desse sindicato era que um ajudasse o outro. Olha a observação que o professor Tiago colocou aqui no cantinho. Nenhum desses movimentos aqui é movido por ideologias socialistas. O socialismo ainda não era uma ideologia forte no sentido de organizar a classe operária. Isso daí só vai acontecendo algum tempo depois, ao longo do século XIX. A ideia desses sindicatos não era pegar o marxismo e fazer a revolução. A ideia desses sindicatos é: eu sozinho não consigo fazer nada, mas nós conseguimos nos ajudar. Vamos ajudar uns aos outros. Essa é a ideia contida nas trade unions, nesses sindicatos mutualistas. Beleza? Deu para entender aí os impactos da Revolução Industrial na sociedade, a questão do controle do tempo, a questão do controle do corpo e a reação dos trabalhadores. Espero que você tenha gostado. Espero que tenha dado para entender direitinho o conteúdo. Não esqueça que Revolução Industrial é um assunto fundamental. Cai em todas as provas de vestibular e é necessário que você domine esse negócio aí, tá certo? Então, queima a pestana, estuda Revolução Industrial, não fica restrito aos conteúdos dessa aula.
procura material extra, tem muita coisa na internet, procura livros, os teus livros do ensino médio, os teus livros do terceiro ano, as tuas apostilas, o que você puder fazer para ler sobre esse assunto, leia, porque ele é um dos assuntos mais importantes. Belezinha? Espero que você tenha gostado, fica com Deus e até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau, tchau.